a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é coordenado por 4 grandes núcleos. Que, na verdade, existem 2 sistemas, né? O nome médico é simpático-parasimpático. É como se fosse luta e fuga e como se fosse defesa ou relaxamento, né? Então, quando você tem ativação desse núcleo simpático, você tem contratura, luta e fuga. Quando você tem ativação do parasimpático, você já tem relaxamento, já aqueles hormônios lá que ajudam no prazer da vida. É esse equilíbrio aí, simpático-parasimpático. Por incrível que pareça, o núcleo, então vamos dividir, vamos só voltar um pouquinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Eles dividiram o cérebro nosso em 4 grandes núcleos, né? Então, na verdade, dividiu primeiro em 3, depois acabou dividindo em 4. E eles chamavam inicialmente o cérebro de cérebro trino, né? Trino porque são 3, né? Então, deixa eu só compartilhar uma tela aqui para vocês entenderem. Cérebro trino. Tá. Então, quando eles começaram a estudar o cérebro lá, dividiram. Eu vou explicar isso para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó. Então, o cérebro trino é isso aqui, ó, que nós estamos vendo aqui. Cara, opa, peraí, que eu saí aqui da. Aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar de novo aqui, gente. A gente apanha nessas coisas modernas aqui. Ó. Então, eles dividiram o cérebro como se ele fosse isso aqui, ó. Cérebro trino, chamado trino por quê? Colocaram uma área cerebral chamada cérebro instintivo, ou que não é pelo instinto. Colocaram como nome cérebro reptiliano, até tem esse camaleão aqui, ó. O sistema límbico, que eles não sabiam direito o que era, por isso que limbo é a parte, então é uma área cerebral que eles não conheciam direito, e o neocórtex, que é o núcleo aqui da razão. Então, essa é inicialmente a divisão do cérebro. E com a evolução, eles viram que esse sistema límbico, né, que essa área cerebral, tinha 2 núcleos que coordenavam as emoções, boas e ruins. Essa dor e prazer. Então, vamos falar assim, dor e prazer. Freud viu isso. Freud, lá atrás, em 1940, quando ele deu o nome lá dos id, ego, superego, ele estava se referindo ao amígdala cerebral, núcleo accumbens e o neocórtex. Então, quando Freud fez essa dicotomização, ele tratou mente e corpo. Né? Corpo quer dizer soma, mente, psique. Então, psicologia, psiquiatria e por aí vai. Então, quando houve essa dicotomização da medicina, isso persiste até hoje. Tá? Então, essa grande crítica que eu faço, construtiva, em relação ao trabalho do Freud lá atrás, dessa dicotomização. Já que o Freud ele achava que as emoções estavam tudo a ver com a nossa infância, envolvendo aí a parte sexual, tudo tinha alguma coisa relacionada com isso, que na verdade é ganho, perdas e ganhos, e como se toda frustração nossa ficasse guardada no núcleo, ou na amígdala cerebral, que o Freud chamava de id, ou no outro núcleo do prazer, que era chamado de ego. Então, ego, superego. Então, id, ego e superego, né? E para nós, médicos, amígdala cerebral, núcleo accumbens e neocórtex. Só que não é tão simples assim. Por quê? O núcleo ambiental, que aí seria como se fosse o cérebro reptiliano,
eu ponho entre aspas o cérebro reptiliano, que na verdade é uma área cerebral abaixo do sistema límbico, que coordena todas as nossas funções do corpo. Temperatura, fome, geração de calor, geração de evaporação, sede. Então, todas as funções fisiológicas e de reprodução estão nessa parte aí cerebral. Só que esses núcleos, eles estão intrincados. E é aqui que está o grande problema da fibro. De você tratar uma doença que é genética, que afeta o hormônio do medo, que estimula a pitbull, né? Então, Freud viu isso lá atrás, que cresciam áreas cerebrais em alguns núcleos. E o Freud foi criticado na época, né? Ele falou que não, quer dizer, todo mundo falou, isso não existe, não tem como a gente saber. Hoje não, esse neurocientista aqui, o Kandel, aquela é uma bíblia da neurociência, Eric Kandel, quem quiser pegar esse livro, eu demorei 1 ano para estudar aquilo ali. O Eric Kandel provou que o Freud tinha razão. Então, em 1970, mais ou menos, o Kandel provou que o Freud tinha razão, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, lá, $2 milhões lá, porque o Freud foi um visionário. Só que o Freud ele levou tudo para o lado emocional, para o psique, para a mente, esquecendo de tratar o corpo.